Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo ele foi gravado, então por isso até o chat não está liberado, né, para perguntas, para vocês se apresentarem, devido a ter sido pré-gravado já o vídeo de hoje. Então a gente programou o vídeo de hoje para ser lançado, então exatamente no horário que a gente faz as lives, né, às 2h30, às 14h30 no horário de Brasília. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu peço desculpas aí por não estar liberado o chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre fiquem à vontade, ou para me mandar mensagem no WhatsApp, ou então para falar com o pessoal aqui do comercial. Hoje a gente vai falar então sobre as fontes. A gente tem fontes comuns e fontes POE, todas elas que estão disponíveis na nossa loja online para venda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco diferente das lives que eu geralmente faço. Eu vou primeiro mostrar a loja online para vocês e depois mostrar a fonte que a gente está se referenciando. Lembrando que hoje é dia 7, é isso? 7 de fevereiro de 2020, então todos os preços, todos os valores que eu for falar aqui para vocês são referenciados do dia de hoje. Então, sempre que vocês quiserem confirmar valores, acessem a nossa loja online, computecloja.com.br, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Então tá aí a nossa loja online. O que acontece, então? Aqui a gente tem nessa categoria fontes, ó, ela fica aqui, ó, dentro de Metro, Ethernet, fontes. É bem tranquilo, tá, de encontrar. Se vocês tiverem alguma dúvida também, só escrevam fonte ali na pesquisa que acha todas as nossas fontes. Então tá aqui os modelos que a gente comercializa atualmente. Eu quero mostrar para vocês então, partindo da primeira fonte, a fonte mais simples, mais econômica, também mais barata, que é a fonte de 12 volts com 0,5 ampere ou 500 miliamperes. Tá? Tensão de entrada, então, ela é bivolt, 110, 240 volts, 100 a 240 volts, como está escrito aqui, né? A de saída, então, 12 volts. A corrente que vai sair dela é 500 miliamperes ou 0,5 ampere. Vem com cabinho de 1,6 metros. O conector, tem muita dúvida, né, com relação ao conector, se é compatível, né, com o equipamento de vocês. Já tem a dimensão correta ali para vocês identificarem, né? O conector P4, então, vem com profundidade de 9 milímetros ou 0,9 centímetros. É para tomada brasileira, padrão brasileiro, né? A cor é preto, compatível com RUs, câmeras, switches, né? Qualquer coisa que receba 12 volts no conector P4 tradicional. Vou trocar de cena aqui para a gente mostrar ela, a fontezinha. Então vamos lá, tá aqui ela. Ela vem assim no saquinho, né? Protegida para vocês. Tá? Nesse formato, então, da tomada brasileira. Aqui o conector P4 tradicional, certo? Vem dessa forma. Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui as características dela. Eu peguei uma manha aqui para fazer o foco, tem que tirar o fundo, ó. Eu acho que a manha não está funcionando. Agora foi. Aí, muito bem. Olha lá. Input 100 a 240, output 12 volts, 500 mA. Certo? Switching adapter, uma fonte comum de 12 volts. Voltamos então à nossa loja online para falar do próximo modelo. Eu já deixei elas abertas aqui para me ajudar. Fonte de alimentação também... desculpem, também não. Eu ia dizer que também era 12 volts, mas não. Fonte de alimentação, então, de 24 volts, 1 ampere, com o conector, com a parte de ligar na tomada, né, no padrão americano. Então, tenham atenção nisso, né, na hora de comprar essa fonte, ela vem com o padrão americano. Tá R$14,90, ela tem 1 ampere, então o dobro da corrente da fonte anterior que eu tinha falado. R$14,90 cada uma ou R$13,71 à vista no dia de hoje, 7 de fevereiro de 2020. Vamos lá para a câmera do equipamento, falar sobre ela. Deixa eu só tirar a anterior aqui. E aqui está a nossa fontezinha. Ela vem desse formato, ela tem um LEDzinho informando que está ligada, né? Conector de tomada padrão americano, certo? Então vocês podem utilizar um adaptador. A própria Computec vende os adaptadores, né? Se vocês quiserem, tem na nossa loja online também o adaptador. E aqui na ponta o popular conector P4.
Vamos ver se a gente consegue ver as características dela. Essa aqui está tranquilo porque é grande, né, a fonte, né? Tem uma fonte então de 24 volts, saída 24 volts, 1 ampere. Maravilha? Tranquilo? Vamos para a próxima. Deixa eu trocar aqui a cena. Muito bem. A próxima fonte então. Aí sim a gente já vai começar a falar de fonte PoE. São duas fontes PoE que a gente trabalha atualmente, no dia de hoje, né? Essa é uma delas. 48 volts, 1 ampere com PoE. Fonte para alimentação através do cabo de rede, Power over Ethernet, popular PoE. Então, fonte entrada nela 110 a 220, tensão de saída 48 volts. Uma curiosidade interessante sobre essa fonte, pessoal. Ela não é uma fonte gigabit, tá? Cuidado, na hora que vocês forem ligar o equipamento de vocês, tá aqui ela, né? Ela é uma fonte que vai conseguir falar somente Fast Ethernet, não fala gigabit. Ao contrário da próxima, que eu vou falar de 24 volts, que vai ser o próximo item que a gente vai falar aqui. Então tá aqui os dois conectores. O pessoal às vezes fica com dúvida, né, qual é a entrada, qual vai ser a PoE e qual vai ser a LAN, né? Não tem dúvida, né? Tá na etiquetinha aqui, ó. PoE de um lado e LAN do outro. Então aqui sai energia e aqui entra só dados, né? Não tem mistério. Fonte, então, 48 volts, 1 ampere. Se eu consigo tirar o fundo para ficar melhor aqui. Aí, 48 volts, 1 ampere, PoE, ACDC. Entrada de 90 a 264 volts AC, corrente alternada, né? 48 VCC, corrente contínua, então 1 ampere a saída dessa fonte. Então, essa é uma fonte PoE, 48 volts de 1 ampere, passivo, rede passiva. Ela não vai identificar do outro lado se o equipamento é ou não PoE. Então tenham cuidado com isso, né? Uma fonte PoE passiva. Ela vai enviar energia, não importa se o equipamento do outro lado é ou não PoE, certo? Vamos voltar aqui, só para falar do preço dela, né? Volta aqui a transição. Então, fonte de 48 volts 1 ampere PoE. A gente já tinha falado das características, é bem simples, né? Agora o preço, R$ 85,00 ou R$ 78,20 à vista no dia de hoje, 7 de fevereiro de 2020. Muito bem, agora a nossa próxima fonte é essa aqui. Fonte 24 volts 1 ampere PoE Giga. E aí tem uma atenção na hora do nome, né, do produto, né? O próprio nome do produto já está dizendo que ele funciona gigabit. Então, se vocês tiverem um microtik, tiverem um outro equipamento que seja gigabit e receba PoE, ele vai conseguir transmitir a energia e também vai conseguir fazer a comunicação gigabit na porta de rede, tá? Tranquilo? Então, aqui são R$ 75,00 cada uma, R$ 69,00 à vista com desconto no boleto, né? Entrada bivolt 110 220 e saída 24 volts. Então, fonte PoE de 24 volts 1 ampere para ligar os equipamentos de vocês. Gigabit. Vou mostrar ela aqui. E no saquinho também. O pessoal já me diz, devolve com o saquinho. Ó. Mesma coisa, né? Bem parecida com a anterior. Essa aqui tem um LED, pessoal. Isso é legal, ó, que tu liga ela na energia. Tem um LEDzinho lá dentro informando que ela está energizada. Inclusive o próprio conector RJ45 fica iluminado quando ela está energizada. Tá? Deixa eu ter curiosidade que essa 48 tem também. Não, é só a 24 mesmo. Tá? Essa 24 volts que eu estou mostrando para vocês. Características dela, vejam que é uma fonte exclusiva nossa, né? Tem a nossa marca, X-Wave, o nosso site. 24 volts 1 ampere PoE Giga, então já está dizendo que é Giga na própria descrição do equipamento. Opa. Entrada de 90 a 264, frequência 50 a 60 Hz, então funciona em qualquer país. Aí, às vezes o país, a frequência
da corrente alternada é diferente e funciona em qualquer uma das duas frequências. E a saída, então, 24 volts, corrente contínua de 1 ampere, certo? Então, porta LAN e porta PoE. Esse aqui fica mais fácil de identificar qual é a porta PoE, porque vocês ligam ele na tomada, né? Padrão brasileiro tradicional. Tá? Vocês ligam na tomada e ele já vai ligar o LEDzinho de power aqui, certo? Então essa é a nossa fonte de 24 PoE Giga. E vamos voltar aqui para a nossa loja online para falar do último modelo de fonte, que é essa fonte com mais amperagem, não mais corrente, na verdade, né? A fonte Sunny, da marca Sunny, de 12 volts de saída com 5 ampere. Tá? Então, por ser uma fonte com maior quantidade de corrente, ela vai ter um custo um pouco maior do que a primeira que a gente tinha falado, que só tinha 0,5 amperes. Então, essa fonte aqui é bem indicada assim, para quando vocês tiverem um switch PoE, por exemplo, alimento um switch PoE e consigo alimentar vários equipamentos ao mesmo tempo. Então, essa corrente ela é compartilhada então, com todos esses equipamentos. 5 amperes, então, de saída e acompanha um cabo de força padrão americano. Só falar do preço aqui antes da gente seguir. Então, hoje, dia 7 de fevereiro de 2020, o preço dela está R$19,90 cada ou R$18,31 à vista na nossa loja online. Só fazer a compra direto na loja online. Vamos mostrar ela aqui. Ela é com aquele cabo de força tradicional de computador, né? Então vejam aqui, ela vem com a conexão. Até se vocês tiverem um cabo de força padrão brasileiro, não quiserem utilizar esse que vem, né, vocês podem trocar tranquilamente. Se não, só colocar um adaptador aqui, ou se já tiver a tomada no padrão americano, não tem problema. Tá? Então o cabo de força vem com esse conector. Aqui as características dela. Input de 100 a 240 volts, corrente alternada, output 12 volts, 5 ampere e o tradicional conector P4 na ponta. Fonte então Sunny de 5 amperes, então para ligar vários equipamentos, quando o switch exige uma corrente maior, né, para alimentar vários equipamentos, é esse tipo de fonte que vocês têm que utilizar. Certo, senhores? Então, muito bem. Eu agradeço, então, a presença de todos. Novamente, eu peço desculpas por essa live não ser live, né? Então, a gente faz ela como lançamento lá no YouTube, aqui no YouTube, para quem está assistindo. Eu estou gravando isso de manhã, então, de tarde. Eu desejo para vocês uma boa tarde, um bom final de semana. Agradeço muito a presença de todos e estou sempre à disposição assim que necessitarem. Beleza? Muito obrigado e até mais.